Olá, você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. É sempre um prazer renovado ter a sua companhia nas tardes de quarta-feira. A partir das 3h30 da tarde temos esse nosso encontro com um programa sempre inédito, gravado, mas sempre inédito, com um assunto sempre interessante e um convidado especial para você. Para você que não tem a oportunidade para este encontro das quartas à tarde ou quer rever o programa, reprise do Script, é sempre no domingo às 10 horas da noite. Lembrando para você dos nossos canais de diálogo. WhatsApp 999450251. Peço inclusive para que você que envia o WhatsApp para a gente se identifique, diga de onde está enviando a sua mensagem, de qual bairro, de qual cidade. Muitas vezes a gente só consegue visualizar o número e às vezes a fotografia de perfil. Eu gostaria muito de falar dos participantes, das pessoas que estão nos encaminhando questionamentos, sugestões, estão também nos ajudando com críticas. Enfim, a participação é sempre muito importante para nós, essa participação do telespectador, da telespectadora. Então, quando enviar a mensagem, envie também o seu nome, 999450251. Se você preferir, também pode entrar em contato conosco por e-mail, scriptcristianesequef@gmail.com. E como sempre, o Script traz um assunto relevante, um assunto importante que tem a ver com o nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não dá o devido valor ou a gente esquece de alguns detalhes que são importantes. A nossa contribuição é levar um pouco mais de conhecimento a você sobre essas questões que nos cercam e que são, sim, importantes e precisam ser notadas de uma maneira mais detalhada, de uma maneira melhor. Hoje nós vamos falar sobre uma entidade que vem ajudando muitas pessoas, uma entidade que vem se tornando cada vez mais relevante no contexto social, sobretudo na atualidade, em função justamente da sua razão de existência. Nós vamos falar sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. E quem vai conversar conosco sobre o CVV é a Thaís Pessoa, que é voluntária do CVV em Teresina, mas também secretaria, não é? É secretária do posto do CVV aqui na capital do Piauí. Thaís, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco para esta conversa. Nós pretendemos conhecer um pouco mais do CVV e também falar um pouco mais sobre um assunto que vem atordoando e preocupando muita gente, que diz respeito às ações importantes para evitar o suicídio, ou seja, a prevenção ao suicídio. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço em meu nome, em nome do Centro de Valorização da Vida, porque para nós momentos como esse são muito importantes para a divulgação do trabalho e para a reflexão sobre um tema que realmente, como você disse, é muito urgente, precisa ser pensado, discutido, encontrado estratégias de solução, não é? E se elaborar estratégias para prevenção, porque prevenir é sempre a melhor saída. Vamos começar conhecendo um pouco mais o CVV. Como surgiu o Centro de Valorização da Vida? Bem, o CVV surgiu desde 1962, em São Paulo. Um grupo de jovens se reuniu inspirado já em grupos de trabalho dessa mesma natureza que aconteciam na Europa, por exemplo, na Inglaterra, desde os anos 50, havia, a partir de resquícios mesmo do pós-guerra, as tentativas de suicídio, problemas de depressão. Então começaram a surgir grupos chamados samaritanos. A Inglaterra ainda hoje usa essa denominação. E daí se espalhou para o mundo, para os Estados Unidos e para o Brasil também. Os Estados Unidos são o Befriends. E no Brasil, o Centro de Valorização da Vida. Hoje nós temos mais de 70 postos espalhados em todo o país. O CVV Teresina funciona desde 1988, né? Nós temos 32 anos, somos entidade de utilidade pública, tanto estadual quanto municipal. O CVV, na verdade, é uma grande franquia social, é uma ONG, não tem fins lucrativos, não tem finalidades políticas, não defende nenhuma filiação religiosa, não. É uma entidade que congrega pessoas que, a partir do trabalho voluntário, se prestam ao atendimento, ao apoio emocional, uma escuta atenta
em busca da prevenção do suicídio, de valorização da vida. Na prática, no dia a dia, como funciona o trabalho do voluntariado do CVV? Hoje nós somos, no Brasil inteiro, mais de 2.000 voluntários. E nós inicialmente participamos de um programa de seleção, de capacitação de voluntários. Então, logo é concluído, é um curso que dura em torno de 2 meses, acontece sempre aos finais de semana. E através da própria autoexclusão, o indivíduo participa ou não do trabalho, porque muitas vezes a pessoa acha bonito o trabalho voluntário, mas não se adequa àquela filosofia. Então, a partir do momento que o candidato a voluntário se torna efetivamente voluntário, depois desse programa de capacitação, ele começa então a dar plantões semanais no posto, plantões de 4h30, e também participação em reuniões, em cursos, em diversas atividades que o CVV realiza, tanto local como nacionalmente. E esse atendimento é sempre feito por telefone, mas no nosso posto nós só atendemos por telefone, mas também pode ser feito via chat, Skype, e-mail, carta. Todas as tecnologias da informação e da comunicação hoje são usadas, aproveitadas pelo CVV. Por acaso, presencialmente também é possível? Também tem postos que atendem presencialmente. Nós atendemos presencialmente. Aqui em Teresina? Aqui em Teresina, de 8 às 14 horas, por causa do prédio que nós ocupamos, nós temos que ter esse horário delimitado, né? Varia um pouco de posto para posto, mas o atendimento pessoal também ele é realizado. Só que muitas vezes a gente entende que as pessoas se sentem mais à vontade usando essas tecnologias, usando o telefone, não é? Onde não aparece rosto, não aparece nome. Anonimamente. Isso. Thaís, você falou que os voluntários e as voluntárias passam por uma capacitação. Que capacitação é essa? Então, existe, fundamentando toda a proposta de trabalho do CVV, orientações filosóficas, orientações teóricas que direcionam o trabalho, porque o voluntário, ele não tem essa formação. O voluntário não é um psicólogo, não é um médico necessariamente, ele não tem essa formação, mas ele precisa estar capacitado para ouvir. Então, todo o trabalho do CVV se baseia através da filosofia que Carl Rogers estabelece, a abordagem centrada na pessoa, uma forma de psicoterapia. Então, todo o direcionamento dos nossos estudos e do nosso atendimento é a partir das ideias de Rogers, que são desenvolvidas e adaptadas para o atendimento via telefone ou via outras tecnologias. De uma maneira um pouco mais detalhada, o que seria essa filosofia que prega o que preconiza essa filosofia? Especialmente a tendência atualizante que cada um de nós tem de buscarmos uma vida feliz, de ter dentro de nós mesmos a capacidade de compreender e de buscar as soluções do problema, onde, segundo Rogers, o terapeuta ou para nós, o voluntário do CVV, vai acompanhar aquele processo sem jamais direcionar. É acreditar no potencial de cada um. Certo, você falou então desta capacitação, conforme você explicou agora, mas há também atualizações? Sim, nós fazemos constantemente, a gente tem atividades, a gente tem reuniões, porque além do plantão semanal, o voluntário precisa participar de reuniões. Nós temos basicamente acontecendo reuniões de grupo, que acontece uma vez a cada 2 meses, e de grupos pequenos, grupos de estudo, e temos uma reunião mais ampliada, que nós chamamos de reunião geral de voluntários, também alternadamente, né? Para que a gente possa exatamente buscar esses estudos, essas trocas de informações, de experiência, para que a gente possa avaliar o trabalho. Então, é feito todo um acompanhamento, um direcionamento, porque, como eu dizia antes, as pessoas, quando chegam ao CVV, elas não estão habilitadas para fazer uma escuta, né? Uma escuta atenta, fazer o que nós chamamos de relação de ajuda. Né? Então, a relação de ajuda, ela tem que ser orientada, ela tem que ter uma diretriz muito clara. E aí, por isso a necessidade da gente estar sempre reunido, estar sempre estudando diversos temas. E todo o trabalho do CVV é baseado exatamente nessa filosofia de Rogers. Thaís, qual o perfil padrão, se é que a gente pode falar em padrão nesse aspecto, né? Nessa abordagem, de quem procura o CVV, ou seja, quem procura o CVV? Olha, tem um público bem diferenciado, né? Pessoas
mais jovens procuram muito, né, para conversar, mas também pessoas de mais idade. Nós não temos como fazer um perfil de, por exemplo, faixa etária, ou nível de renda, ou nível de escolaridade, por causa do anonimato. Então, eu não sei quem está do outro lado da linha, mas eu imagino que ali tem um jovem de 15, 18, 20 anos, ou um adulto de 40 anos, né? Então, mas nós não traçamos esse perfil, exatamente porque nós não sabemos quem está do outro lado, e o nosso foco não é saber quem é que está do outro lado. O nosso foco é o problema, é a situação, é a escuta daquele indivíduo que nos procura, e que, na verdade, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer se sentir acolhido. Por quê? Por que as pessoas procuram o CVV? Porque o CVV, a razão de existência do CVV para este público-alvo, que público-alvo é esse? Por que as pessoas procuram o Centro de Valorização da Vida? Essa é uma boa pergunta. Procuram porque não encontram no seu mundo próximo, no seu entorno, o apoio e as orientações que necessitam para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Penso eu que nas famílias, no trabalho, na escola, nos grupos sociais a que nós pertencemos, as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, para os seus problemas, para as suas demandas. E aí, muitas vezes, as pessoas enfrentam dificuldades, questões de foro íntimo, não é? Dúvidas, conflitos, crises existenciais, e não conseguem, naquele seu entorno, alguém para compartilhar essas dúvidas, esses conflitos. Então, o CVV, ele surge, e a importância do trabalho, da existência de trabalhos dessa natureza, é exatamente oferecer esse acolhimento, esse apoio, para que a pessoa possa, então, desabafar, que ela possa, então, refletir através de uma conversa, porque você sabe, quando a gente fala, que a gente escuta aquilo que nós estamos falando, nós estamos refletindo sobre aquilo que nós estamos oralizando. Então, nesses momentos, as pessoas se sentem, é uma espécie de catarse que acontece, né? Onde elas falam de si e, ao se escutarem, elas começam a despertar certas percepções, elas começam a visualizar outras alternativas para a saída dos problemas. Então, esse tipo de trabalho, ele é necessário, e por isso que no mundo inteiro existem essas ações de prevenção do suicídio, exatamente porque nós não encontramos no nosso dia a dia aquele que nos escute e que nos auxilie, que não nos julgue, que não ofereça conselhos, que não dê soluções prontas. E nós vamos adentrar um pouco mais essa questão da prevenção ao suicídio, e também revelar os números de atendimento do CVV, porque são muito expressivos. E nesse aspecto, essa quantidade ela é importante para a gente compreender, não é, esse ambiente ao qual você fez uma referência agora, que é o ambiente de muitas pessoas que buscam ajuda no CVV. E vamos saber também, detalhar um pouquinho mais, Thaís, sobre o que essas pessoas falam, ou o que essas pessoas falam na medida do possível, não é? Sem ser muito invasiva no aspecto pessoal dos atendidos pelo CVV, mas por uma questão mesmo de conhecimento, de saber em que situação se encontram essas pessoas. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, peço licença a você, a gente vai para um breve intervalo institucional, você não sai daí, a gente volta já com o script. Aguarde. Está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Você
Você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje nós conversamos com Thaís Pessoa, voluntária, secretária do posto do CVV aqui em Teresina. Já já nós vamos retomar nossa conversa com ela. Eu quero lembrar a você que a sua participação é sempre muito importante para nós. Por WhatsApp, 999-450251. Não esqueça o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando, que gostaria de citar aqui. E se você preferir por e-mail, scriptcristianesequef@gmail.com. A sua participação, repito, é fundamental para o sucesso do nosso programa e da programação da TV Assembleia como um todo. Olha, nós estamos hoje abordando um assunto muito importante. Primeiro, que diz respeito a uma entidade que vem ajudando milhares de pessoas no Brasil inteiro, e aí eu vou citar já já o número de atendimentos, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, sobretudo no tocante à prevenção ao suicídio. Para você ter uma ideia, em 2015 foram 1.042.000 atendimentos em todo o Brasil. Em 2016, subiu para 1.204.500 atendimentos em todo o Brasil. Agora, em 2017, de janeiro a março, já foram contabilizados 236.825 atendimentos em todo o Brasil, portanto, nos primeiros 3 meses do ano. Vamos saber como é que está a situação em termos de atendimento aqui no Piauí. Thaís, como é que tem sido a realidade local, o regional, aqui no estado do Piauí, mais especificamente em Teresina? Os números são expressivos, acompanham essa média nacional? Sim, pelos dados que lhe foram repassados, você pode perceber como temos ido numa escala ascendente de número de atendimentos, né? Sim. E em 2017, só 4 meses contados, você pode ver que é um número expressivo. No Piauí, nós também temos, no posto Teresina, também temos um número expressivo que oscila um pouco entre 250 a 300 atendimentos por mês. Né? Por mês. Somente via telefone, pelo telefone 3222-0000. O atendimento pessoal, nós tivemos um tempo sem atendimento pessoal, então não temos dados atualizados. Retomamos o atendimento pessoal, mas aquilo que eu lhe disse no início, são poucas pessoas que nos procuram. O atendimento significativo é pelo telefone mesmo. Vamos repetir o número? 3222-0000. Vai ficar sempre aparecendo no vídeo para que as pessoas possam ter acesso. Olha, é natural que seja, quer dizer, é natural que a gente não adentre tão detalhadamente no que dizem as pessoas quando ligam ou quando vão ao CVV. Até por uma questão mesmo de respeito a essas pessoas e as histórias dessas pessoas, que podem ser histórias de tantas outras, não é? Mas de maneira geral, Thaís, como se encontram aqueles e aquelas que buscam o CVV? De uma maneira geral, qual o estado emocional ou psicológico, ou, enfim, como estão essas pessoas? Eu penso que, de um modo geral, todas estão enfrentando crises existenciais mais leves ou mais agudas. Né? Todas estão passando por momentos de alguns conflitos, né? Conflitos na família, conflitos de identidade, conflitos de naturezas diversas. De fato, geralmente as pessoas que ligam estão com problemas. Né? Acontecem, às vezes, telefonemas de alguém que liga para agradecer. Né? É muito surpreendente quando alguém liga para dizer, mas, em geral, são pessoas que estão passando por crises emocionais, por dificuldades de toda a natureza. Agora, quando as pessoas estão numa situação mais delicada, e aí a gente entra um pouco no trabalho de prevenção ao suicídio, que é importante, até mesmo para nós da mídia é um pouco delicado essa abordagem. Durante muito tempo isso foi discutido, até que a gente quebrou, do ano passado para cá, alguns tabus em relação a isso, e a gente compreende que é preciso fazer um trabalho de visibilidade a essas entidades como o CVV
e também precisa estudar e aprender muito para lidar e abordar melhor esse tema, que é um tema muito delicado, mas que a gente pode contribuir no que diz respeito à prevenção. Como é que o CVV enxerga esses dados que são graves aqui em Teresina, especialmente, já foi tema de palestras, de ciclos, de debates, de pesquisas científicas, não é? Mas que esses números que são expressivos em Teresina com relação a suicídio. Como é que a gente pode pensar e como é que o CVV pensa um trabalho mais direcionado à prevenção? Como é que o CVV trabalha isso? Como é que vocês lidam e trabalham com isso? Então, a prevenção ela é fundamental. A Organização Mundial de Saúde ela assegura que de 10 casos, 9 podem ser prevenidos. Né? E aí a estratégia de atenção básica é a percepção que os profissionais de saúde precisam ter, já que estamos vivendo um momento de uma crise na saúde pública, né? E essa questão é uma questão de saúde pública. A atenção básica talvez seja o formato, seja a estratégia mais importante. Nós, como organização sem fins lucrativos, não entramos nessa seara, não temos como participar das ações mais diretamente, mas apoiamos. O CVV ele sempre participa, é sempre chamado, convidado a participar de debates, de discussão, de estudos, orientando como podem ser elaboradas essas estratégias de prevenção. Atualmente existem hoje excelentes documentos, o CVV Nacional foi chamado a compor juntamente com o Ministério da Saúde as diretrizes para operacionalizar a prevenção ao suicídio, tem toda uma, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a Associação, com o Conselho Federal de Medicina, então é um conjunto de instituições que precisam e têm conseguido sentar e discutir algumas estratégias para a questão da prevenção e o CVV, nossa ênfase é a valorização da vida. Então, nós temos, sim, internamente, atividades que acontecem hoje junto à comunidade. A tendência é que esse serviço se expanda cada vez mais, que nós não fiquemos mais somente restrito ao posto de atendimento, restrito ao telefone ou ao e-mail, mas que o CVV esteja nas ruas. Hoje um braço importante é o CVV Comunidade, inclusive daqui a alguns dias, agora no final de maio, de 26 a 29 de maio, vai acontecer um evento, um encontro muito importante em Brasília para tratar do CVV Comunidade. E aí nós fazemos diversas atividades. Pois é, quais são essas atividades ou algumas delas? Tem muitas coisas, nós fazemos principalmente a divulgação do trabalho, explicando para as pessoas como funciona o trabalho, porque se de repente você percebe um determinado amigo, alguém que está próximo, e você percebe que aquela pessoa está demonstrando algumas questões assim relativas à depressão, tristeza, porque as pessoas dão sinais que estão vivenciando. Se você percebe, você pode ajudar a encaminhar para um serviço de atendimento especializado, seja um serviço oferecido pelo governo, seja um serviço oferecido pelas instituições que trabalham para a prevenção do suicídio. Da contribuição do CVV para essas estratégias de combate ao suicídio, que estratégias você cita como, ou poderia citar, não é, como mais importantes e que pode estar ao alcance de pessoas comuns como nós? Quer dizer, o que é que nós poderíamos fazer ao alcance da mídia, ao alcance das instituições, enfim, quais as estratégias estão mais fáceis de ser alcançadas dentro desse pacote de estratégias que o CVV ajudou a elaborar? Talvez iniciativas como essa, desse programa e tantas outras, porque como você bem falou, a imprensa tem tido algumas dificuldades ao longo desse tempo, tem uma orientação de não tratar esse tema. É um tema tabu não só dentro da imprensa, mas de todos os meios. Sim, sem então dúvida. Talvez esse tabu precise ser quebrado. A única maneira de se fazer isso é através da conversa, do esclarecimento. Então hoje nós prestamos a diversos colégios, instituições, construtora e vários grupos. Nós vamos para esses grupos para discutir, para conversar sobre a temática do suicídio. Porque se nós não conhecemos
o assunto, como nós vamos lidar? Então, é preciso ser divulgado a questão, por exemplo, quais os indicativos que as pessoas que estão passando por dificuldades e podem chegar a desejar cometer o suicídio, demonstram. Se as pessoas estão preparadas, os profissionais estão preparados, eles podem fazer um enfrentamento daquilo e auxiliar aquela pessoa. No entanto, enquanto existe o tabu, como vai fazer esse enfrentamento? Então, é como se nós tivéssemos um grande iceberg que a gente só vê a pontinha, a gente só vê quando o caso já virou uma estatística. E aí nós precisamos, então, trabalhar para a prevenção. E essas diretrizes todas que têm sido elaboradas, com o apoio do CVV, o CVV sempre é chamado para participar desses grupos, tanto em nível nacional quanto estadual, é de que se realmente capacite as pessoas para o enfrentamento do tema. Seja profissionais da saúde, seja profissional da imprensa, seja professores, que todos precisamos fazer um esforço, dada a situação de gravidade que nós enfrentamos. Thaís, é possível mensurar, eu sei que é difícil, mas se é possível, como o resultado desse trabalho que você citou agora, nas escolas, em ambientes de trabalho, como construtoras, obras, enfim, esse trabalho que é de formiguinha, né? De ir até as pessoas e tentar despertar nelas um olhar mais apurado para o assunto e torná-la ali um agente que pode evitar situações mais drásticas, enfim. Tem como mensurar o resultado disso, os efeitos práticos disso? Não sei se nós temos como avaliar isso, mensurar isso quantitativamente. Talvez qualitativamente sim, onde nós percebemos um retorno da própria pessoa que diz, olha, eu fui ajudada. Aí nós percebemos jovens que vamos conversar, que eles, depois da conversa, eles demonstram que estão mais tranquilos, não é? E em termos de indicadores, é difícil chegar a um quantitativo, porque não tem como saber o que aconteceu depois que o telefone desliga. Até porque não é o objetivo, esse acompanhamento não é o objetivo. Então, em relação aos dados epidemiológicos, a gente acompanha e vê que estamos num crescendo, mas acreditamos que como essas ações de prevenção, elas são ainda recentes, quer dizer, a ampliação dessas ações, porque o CVV já está aí há 55 anos, mas antes era um trabalho, como você disse, de formiguinha, só o CVV e algumas outras instituições. Ao longo dos tempos, essa discussão e esse tipo de trabalho foi sendo ampliado e pode ser que no futuro, espero que no futuro próximo, a gente possa ver realmente um recuo no número, nas taxas de números de óbitos por suicídio. Mas, assim, no presente momento, não conheço nenhum estudo que indique, né? O que tem dados que demonstram, como eu disse ainda há pouco, que 9 entre cada 10 casos podem ser prevenidos com esclarecimento. O esclarecimento, o enfrentamento, o reconhecimento do problema. Isso sim. E aí a gente percebe que muitas pessoas depois dizem, olha, eu tinha pensado em fazer isso e isso, mas eu desisti. Isso é muito bom. Porque foi ouvido na hora certa. A própria ligação em agradecimento é um dado muito bom. E você trouxe uma informação, um outro dado muito importante. Quer dizer, estudos comprovam que de 10 tentativas, 9 podem ser prevenidas. Isso é muito importante. Agora, precisa haver realmente, para que esse dado ele possa se efetivar, né, ser prático, ações como essa. Quer dizer, instrumentos instrumentalizar as pessoas, ajudar as pessoas a fazer com que esses 9, quem sabe até as 10 tentativas não se efetivem, né? Por isso a gente vem abordando essa questão relativa à prevenção ao suicídio, por isso a gente trouxe esse tema hoje, mais especificamente no que diz respeito ao trabalho do CVV, que a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais explicações acerca do trabalho do CVV. Você gostaria de ser voluntário? O que precisa para ser voluntário? Mas é voluntário mesmo, né? A gente vai saber da Thaís Pessoa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Esse e outros mais assuntos que dizem respeito à atuação do CVV. Até já.
analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto, você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1, sinal digital, TV Assembleia. É o que liga. Você está no Script, na TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. E hoje falamos sobre o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, com Thaís Pessoa, que é voluntária, secretária do posto do CVV em Teresina. Daqui a pouco a gente quer saber o que precisa para ser voluntário no CVV. Mas antes, eu queria voltar a um dado que é também muito preocupante, que é o índice de suicídio no Piauí, ou em Teresina mais especificamente, que ele se sobrepõe a outros lugares do Brasil, a outras regiões do Brasil. Qual é essa estatística? Qual é esse número em relação do Piauí em relação ao resto do país, Thaís? Existe um estudo, uma pesquisa nesse sentido? Não teria números recentes, exatos de 2016, 2015 para te dar. Tem alguns dados de 2014, 2016, tem algumas coisas que eu sempre verifico e realmente os nossos números são altos em comparação com a média nacional. Existem rankings, né, que são criados em relação, no Nordeste nós temos uma média de 4,3 casos para uma população de 100 mil habitantes. E o Piauí, por exemplo, atinge quase o dobro dessa média regional. Então, a gente verifica um aumento, especialmente de 2013, 2014, nós estamos tendo uma média bem mais alta que em relação aos outros estados, maior que a média nacional. Segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, de mortes provocadas por suicídio, a taxa de mortalidade específica por suicídio é 43% maior do que a média nacional. E aí isso demonstra, mais do que os números, essa taxa ser maior que a média nacional mostra como a situação de gravidade entre nós. E por quê? Por que entre nós? Por que Teresina? Por que Piauí com essa taxa que salta em relação à média regional e nacional? Essa questão eu não tenho como te responder, não há uma resposta pronta, porque interferem tantos fatores, o suicídio é multifatorial. Então, realmente precisa-se ter estudos, avaliações rigorosas, acompanhamento. E aí, aquilo que eu dizia ainda há pouco, só recentemente essas estratégias começaram a ser elaboradas, essas ações de acompanhamento desses números, de verificar por quê, porque você sabe também que esses números são subnotificados. Na verdade, as taxas, elas tendem a ser, alguns dizem que é o dobro, outros indicam que sejam 3 vezes maior. Então, essa subnotificação, ela impede, de uma certa forma, que se chegue à raiz do problema. Cada caso é um caso, precisa ser analisado dentro de um contexto. E, assim, são tantos fatores que incidem na prática do suicídio, que fica difícil dizer na nossa cidade ou no nosso estado este fator. A gente percebe, por exemplo, situações como se percebeu no Rio Grande do Sul, nitidamente, por exemplo, após o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, um aumento expressivo. Então, acontecem situações de calamidade em que realmente se percebe um avanço nas taxas de morte por suicídio, mas não tem um fator assim que possa de fato dizer é por isso que está acontecendo. O que importa é que sempre há meio de prevenir, sim, de evitar, não é? De combater no sentido mais, vamos dizer assim, no melhor sentido de combate. Isso. Né? Isso é possível.
Agora, Thaís, para que a pessoa se habilite a ser voluntária, por exemplo, no CVV, o que é preciso? Que pré-requisitos essa pessoa deve ter? Como é que ela deve, onde é que ela deve ir? Onde se dirigir? Como fazer para ser voluntária? Porque a gente tem informação de que cresceu muito o número de inscritos para o voluntariado do CVV, isso, não é? Isso. E o que é um dado muito bom, em nível nacional. Em nível nacional, nós percebemos localmente também. Também, né? Não são tantos critérios. Tem que ser maior de 18 anos, tem que ser alfabetizado e tem que ter a disponibilidade de tempo. Mas, principalmente, precisa assimilar e concordar com a filosofia de trabalho. Porque muitas vezes a pessoa quer dar conselhos, né? A pessoa quer dar saídas, dar receitas prontas para aquele que liga. Né? Então, não é simples assim, não é? Né? Então, por isso que eu usei a palavra antes, que a gente fala de autoexclusão. Então, de repente, eu percebo que eu não tenho condições de atender a pessoa e não dar um conselho para ela. Então, eu mesmo me autoexcluo. Então, a gente recentemente nós fizemos um programa de seleção e capacitação de voluntários, temos agora 7 novos voluntários plantonistas, que são aqueles que atendem, temos 7 ou 8 voluntários de apoio, que são aqueles que nos ajudam em ações externas, e nós divulgamos maciçamente, divulgamos nos ônibus, nas escolas, nas igrejas, nos centros espíritas, nos locais de grande circulação, quando da realização desse programa de capacitação. E aí a pessoa participa e ao final do processo se verifica, ela é avaliada, vê se ela preenche, né, os critérios, os requisitos, assim, em termos de abordagem mesmo, de como ela faz durante os estágios, se ela tem condições de realmente atender, fazer uma relação de ajuda que seja satisfatória. Você falou que precisa ter disponibilidade de tempo. De quanto tempo? 4 horas e meia por semana para o plantão e as reuniões mensais que nós temos. O plantão é o atendimento por telefone. E o presencial? O presencial é no mesmo horário do plantão. No mesmo horário do plantão. Isso. São quantos plantonistas por dia? Atualmente, porque nós temos, a nossa meta é ter 24 horas de atendimento. Muitos postos no Brasil conseguem atingir a meta de 24 horas. Nós nunca conseguimos porque o nosso número de voluntários nunca chega para 24 horas. Quem sabe agora, né? Quem sabe. Então, das 6 da manhã às 2 da manhã é o horário que nós temos básico de atendimento, para que tem sempre alguém no posto. De 2 da manhã às 6 da manhã, aí geralmente nós não temos plantonista. Diariamente? Diariamente. Tá certo. Diariamente, o atendimento diariamente, de domingo a domingo? Domingo a domingo, feriado, de 6 da manhã às 2 da manhã. A gente sabe que o CVV é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, mas precisa de alguma forma de recursos para poder realizar as atividades. Você citou anteriormente das atividades do CVV comunitário, o CVV na comunidade, enfim. Como é que as pessoas podem ajudar? Alguns podem ser voluntários, outros podem ajudar de outra maneira. Que outras maneiras as pessoas podem ajudar? Nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal que nós criamos buscando, porque nós estamos precisando de recursos nesse momento, eu vou já explicar por quê. Tá. Da Caixa Econômica Federal é a agência 0029, operação 003, a conta é o 6246, dígito 7. Conta 6246, dígito 7. Você pode repetir. Agência 0029, Caixa Econômica Federal, operação 003, conta 6246, dígito 7. É em nome da nossa entidade mantenedora, que é Grupo de Apoio Fraterno. Tá. E nesse momento, nós sempre necessitamos, porque nós fazemos atividades que demandam recursos financeiros. Nós fazemos panfletagens, nós fazemos atividades diversas. Mas nesse momento nós estamos necessitando de recursos materiais por causa de um novo projeto que aí esse agora é a nossa grande meta, é a instalação do telefone tridígito 188. Pronto, já ia perguntar por isso aí. Isso. Como é que vai ser isso aí? Então, como é que é o processo? A partir do episódio do Rio Grande do Sul, com o aumento dos índices de suicídio, foi criado dentro da estratégia de prevenção
foi criado um serviço, já é um desejo antigo do CVV, que essas ligações elas sejam gratuitas. Sim. Porque às vezes a pessoa quer conversar, mas ela não tem crédito no celular. E aí, como faz? Então, será criado, já está implantado, só que nós estamos ainda numa fase piloto, ainda estamos dando início, né? E o Piauí, ele foi convidado a participar já desta primeira fase, porque com o aumento das taxas no Rio Grande do Sul, o foco se tornou aquele estado. Então, a partir de lá, se criou para atender o Rio Grande do Sul, especialmente Santa Maria, esse número 188, que é uma ligação gratuita, equivale aos 190, aos números da polícia, bombeiro, esse tipo de número. O que você liga é uma ligação gratuita. Uhum. E aí nós fomos convidados para participar. O Ministério da Saúde celebrou um acordo de cooperação com o Centro de Valorização da Vida, agora no final de 2016, e nós estamos na primeira fase. No primeiro momento, nessa primeira fase, esse atendimento do número 188 é exclusivo para o Rio Grande do Sul. Se você ligar bem do teu celular hoje, 188, ele vai dar um número inexistente. Uhum. Por quê? Porque o 188 não está instalado aqui, não tem sinal para ele. E nós então estamos estruturando o posto através da aquisição de equipamentos, porque é um atendimento que é feito via telefone, mas é internet. Então nós precisamos de uma internet de excelente qualidade, que estamos junto com a Cênticas, estamos providenciando todo o aparato que a gente precisa. O aparelho telefônico, recursos para a gente ter sempre a internet, porque é o sistema VoIP. Uhum, sim. E aí, mais moderno. Isso. E aí não é uma rede qualquer, uma conexão qualquer, uma conexão que tem que ser muito boa, né? Tem que ser uma velocidade muito boa. É verdade. E aí nós estamos estruturando isso. E esse serviço, na medida que ele foi implantado, ele gera custos. Você não paga, a pessoa que liga não paga a ligação, mas em algum lugar essa ligação vai ser paga, né? E os postos, então, a partir daí vão ter uma espécie de mensalidade. Então, todos os meses nós vamos ter que arcar com a mensalidade. Os 8 primeiros meses, ela gira em torno de 200 e, não recordo agora, 200 e poucos reais. Mas é uma das mensalidades mais bem pagas. Com certeza. Que podem existir. Isso. Então, nós estamos nos estruturando. Inicialmente, nós vamos atender somente, porque em breve, espero que no máximo em 1 mês, 2 meses, a gente esteja com esse número funcionando. Mas o que acontece? Se as pessoas daqui de Teresina ou do Piauí ligarem, não vão ser atendidas. Então não liga agora. Não agora tem que ligar para o outro número. Agora é para o 32 22 0000. É uma Isso. coisa que a gente precisa esclarecer. Esse número ele vai continuar. Quando o 188 estiver ok, aqui a TV Assembleia vai avisar também. Isso mesmo. Tá certo? E aí, nacionalmente, porque a ideia do CVV é implantar em todo o território nacional, até 2020, esse número. Então, você liga daqui, como um ramal de PABX, você vai ser atendido no Rio de Janeiro, você pode ser atendido por uma pessoa que está lá no Mato Grosso, mas hoje... Assim como uma pessoa do Mato Grosso do Rio pode ser atendida por uma pessoa daqui. Exatamente. Certo. Agora, nesse primeiro momento, ao qual nós somos convidados para participar dessa fase ainda de piloto, somente o Rio Grande do Sul. Em seguida, entrará o Rio de Janeiro e o Piauí também. O Piauí também vai começar aí daqui a algum tempo, acredito eu que até o final do ano. Aí sim, você pode gerar uma ligação para 188 e ser atendido aqui. Mas, por enquanto, é específico para o Rio Grande do Sul, porque está em fase de testagem ainda. Tá certo. Thaís, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Naturalmente, há muito a ser abordado, mas a gente vai tentar fazer isso ao longo dos nossos programas, quem sabe com uma volta sua aqui, ou outra pessoa, voluntário do CVV, que queira se habilitar a vir aqui também conversar conosco. Mas eu, para encerrar, peço a você uma mensagem, não é? Que é a mensagem do CVV, para as pessoas que estão assistindo a gente e que podem auxiliar nessa tarefa de valorização da vida. Fique à vontade. Acho que talvez seja prestarmos atenção uns aos outros. O CVV se propõe a ser esse que presta atenção naquilo que as pessoas estão externando. Nós não podemos estar
presencialmente, mas nós podemos muitas vezes ser a escuta atenta, ser aquele que fortalece, que mostra que existem outras alternativas e que a gente tem que fazer isso com todos que estão ao nosso redor. Nós, voluntários, fazemos isso dentro de um posto através de um telefone, mas a valorização da vida, ela tem que ser tomada como tarefa de todos nós, cidadãos e cidadãs, que não podemos mais continuar assistindo a essa situação de pessoas, às vezes tão jovens, decidirem pôr fim à própria vida como alternativa para a solução dos problemas. Ninguém quer morrer, nós queremos viver, nosso instinto básico é para a vida, não é? Mas nós queremos uma vida plena e muitas vezes quando a nossa vida está difícil, a gente pensa que morrer é saída, né? Então nós precisamos dizer para as pessoas, não é solução. Existem outras possibilidades, você é amado, você é importante e você pode ser quem você quiser ser, porque as pessoas às vezes se sentem diminuídas, se sentem esquecidas, fragilizadas emocionalmente, não encontram muitas saídas e buscam então a porta do suicídio, mas isso pode ser prevenido, a vida tem que estar em primeiro lugar e nós precisamos urgentemente falar sobre isso, ter esse esclarecimento e estar bastante atento com aqueles que nós amamos, que estão mais próximos de nós, porque uma conversa, uma palavra, um apoio no momento certo pode fazer toda a diferença. Muito obrigada, Thaís. Eu diria o seguinte, agradeço. eu diria que quem quer que seja a pessoa, a vida dessa pessoa, de qualquer que seja ela, de alguma maneira é muito importante para a vida de tantas outras. Então, isso. É valorização da vida. Obrigada. Isso, viu? Isso. Você quer acrescentar? Agradeço. Não, é porque eu me lembrei de você dizendo isso, que cada caso de óbito por suicídio impacta na vida de mais de 60 pessoas ao redor, entre amigos. Então, precisamos cuidar desses também, não é? Que são os chamados sobreviventes. Então, a questão é muito complexa, é urgente, é uma questão de saúde pública. Espaços como esse do seu programa prestam um grande serviço à sociedade. Parabéns, muito agradecida pelo convite. Estamos à disposição para aqueles que querem conhecer, que quiserem ligar para nós. Estamos lá. Nós é que agradecemos a sua participação, agradecemos pela existência do CVV e queremos contribuir para a valorização da vida. Isso. Muito obrigada mais uma vez, Thaís. Obrigada. O script de hoje fica por aqui. Você sabe que o nosso programa vai ao ar às quartas-feiras, às 3h30 da tarde. Para você que quer rever ou não teve como ver na quarta-feira, domingo, a nossa reprise é às 10 horas da manhã. A gente volta, às 10 horas da noite. A gente volta na próxima semana com mais um tema importante e um convidado sempre interessante para você. Até lá.